Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra do Senhor, onde temos o objetivo de trazer esperança, graça, misericórdia, trazer alegria para o seu coração e para a sua família. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas e ative o sino para que você possa receber novas mensagens. Queridos, na quinta-feira passada eu ministrei na igreja uma mensagem fazendo um paralelo entre uma nação, entre o que ocorreu há uns anos atrás e o que está ocorrendo hoje, que é semelhante. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7 diz: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Queridos, Samaria se encontrava na nação de Israel. A nação de Israel foi uma nação que Deus usou para transmitir as boas novas, falar para o homem tudo aquilo que ele é, o Deus de amor que ele é. Mas essa nação sofreu as mesmas dificuldades que nós sofremos hoje. Essa nação sofreu perseguições, sofreu fome, sofreu dificuldades financeiras, dentre outras. Mas o que eu quero trazer nesse momento é uma palavra pautada neste contexto, de 2 Reis 6, capítulo 6 e capítulo 7. Esse momento, queridos, Israel estava numa situação difícil, da mesma forma que nós hoje. Israel estava num isolamento social. Israel não conseguia mais, o povo de Israel não conseguia mais comprar e se alimentar. A palavra em 2 Reis 6 diz que as mães comiam seus próprios filhos. Tamanha era a fome naquele período. A palavra também relata que o rei estava insatisfeito, que as pessoas não conseguiam comprar seus alimentos, que as pessoas que compravam os alimentos num determinado preço, esse preço naquela situação tinha dobrado. Ou seja, se uma pessoa comprar da mesma forma que aconteceu conosco, amados. Antes desse coronavírus, o álcool era R$10. Após o coronavírus, o álcool passou a ser vendido por R$25 e há notícias que passou a 50. Se você fizer uma pesquisa nos dias atuais, nesse dia atual, você vai perceber que os valores das mercadorias aumentaram muito e que as pessoas estão tendo dificuldades para comprar. Entretanto, a palavra nos diz e nos ensina que um profeta profetizou, o profeta Eliseu. Ele profetizou o término daquele sofrimento. O inimigo que Israel estava enfrentando eram os sírios. Um inimigo que vem lutando contra eles há muito tempo, muitos anos. Israel enfrentou muitas nações. Babilônia, enfrentou os egípcios, enfrentou os moabitas, enfrentou muitas, passou muitas dificuldades. Mas nesse contexto, fico imaginando tanto que foi difícil para aquele povo que ficou isolado naquela situação. Mas eu tiro duas reflexões, duas lições desse isolamento, desse contexto.
Porque o profeta ele profetizou que o término daquela guerra seria no dia seguinte, que o término daquela situação traria benefícios que eles nunca imaginavam. E existiam 4 homens que aproveitou exatamente desse benefício. O povo todo ficou isolado, mas 4 homens soube sair no momento certo para tomar os despojos, aproveitar os despojos que aquela vitória Deus tinha dado para o povo de Israel. Nós nesse período precisamos saber o momento certo de aproveitar aquilo que Deus vai nos dar. Eu tenho certeza que Deus está terminando, Deus vai nos dar salvação e livramento desse coronavírus. Mas eu acredito que, infelizmente, serão poucos aqueles que vão tomar posse ou vão aproveitar o momento certo. Existe uma máxima lá na China que diz que crise é um período de oportunidade. Quando nós compreendemos isso, fazemos de um momento difícil um momento oportuno. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar o lugar correto e a hora certa e o lugar certo para estarmos. Essa é a primeira lição. A lição que nos ensina a estar no lugar certo. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus para estarmos no lugar certo, para conseguir tomar posse dos desejos que Jesus vai nos proporcionar por meio desta vitória. A segunda lição que eu aprendo, a segunda lição que eu retiro desse contexto, é que esses 4 homens compartilharam aquilo que eles tinham ganhado, aquilo que eles tinham tomado posse ali no final da guerra. Queridos, nessa situação que vivemos, existem pessoas que vão precisar da sua ajuda. Existem pessoas que estão precisando da sua ajuda. Precisamos, principalmente em meio à nossa vitória, a meio àquilo que Deus vai nos conceder, abençoar o outro. Nunca fique para você aquilo que Deus está te dando. Aquilo que Deus tem te abençoado é para abençoar outros. Aquilo que Deus tem te dado é para abençoar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão necessitados. Eu acredito na restauração da nossa nação. Eu acredito no livramento, eu acredito que vamos voltar a adorar a Deus dentro dos templos, buscar o Senhor. Acredito que esse tempo é um tempo de aprendizado, acredito que esse tempo é um tempo de crescimento. Acredito que vai haver um novo avivamento. Eu sei que Deus vai nos motivar para crescer, para desenvolver. Mas em meio a esse benefício que você, que a sua família, que eu vou ter, precisamos ajudar o outro. Precisamos compartilhar. Essas são as 2 lições que eu gostaria de deixar ao seu coração, deixar à sua mente, que você possa colocar esta lição em prática, para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que outras pessoas possam crescer juntamente contigo, porque Deus as ama, Deus me ama e Deus também te ama. Amém? Quero também orar por você, agradecer a Deus por este período, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito e acredito que continuará fazendo no nosso meio. Feche os seus olhos, você que pode. Jesus, eu agradeço
Agradeço pela palavra, agradeço por esse dia, agradeço pelas experiências, agradeço, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor, ó Pai, é um Deus que abre portas e também fecha para que possamos continuar caminhando sem grandes problemas, ó Pai. Eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma, Espírito Santo, aqueles que estão me assistindo nessa hora. Abençoa-os, ó Pai, dê paz, dê saúde, dê graça. Gere vida, equilíbrio. E nos ensine, ó Pai, a colocar em prática essas duas lições que o Senhor, ó Pai, me inspirou, ó Deus, por meio do que está escrito em 2 Reis, o capítulo 6 e o capítulo 7. Nos ajude a estar nos lugares certos, Espírito Santo. E se as bênçãos estão acontecendo ao nosso redor e a nossa mente, os nossos olhos não conseguem perceber, nos ajude a perceber, ó Deus, os benefícios e a Tua mão poderosa, como o Senhor ajudou a Agar, a serva de Abraão, que estava perto de um poço d'água, ó Pai, e no meio de um deserto, mas os seus olhos estavam fechados, a sua mente estava travada. Que o Senhor possa nos ajudar. E quando adquirirmos, ó Pai, todos os benefícios, nos ajude, ó Pai, nos ensine a compartilhar um com os outros. Que essas lições possam entrar no coração daqueles que me assistem. Assim eu agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.